Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DNA Científico. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é senso comum, conhecimento científico e as diferenças entre ambos. Lembrando que o conteúdo desse vídeo é adaptado para alunos do Ensino Fundamental 2, mas se você quiser acompanhar aqui com a gente, mesmo não sendo dessa faixa etária, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado pelo seu like, seu comentário e sua inscrição aqui no canal e, sem mais enrolações, bora começar! Bom pessoal, então na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é senso comum, o que é conhecimento científico e quais são as diferenças entre ambos. Porque na nossa vida, todos os dias a gente se depara com situações e informações que acabam, de uma forma ou de outra, envolvendo esses conceitos. Então é importante que a gente saiba o que eles significam para a gente também entender melhor essas situações. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre os dois, começando pelo senso comum. O senso comum a gente pode dizer que é um tipo de sabedoria popular. Como assim, Vinícius? São coisas que a gente aprende, são informações novas que chegam até nós, simplesmente por nós seguirmos a nossa rotina. Convivendo com nossos parentes, com nossos amigos e indo aos lugares que a gente frequenta. Então, todas essas informações, todos esses conhecimentos que você aprende simplesmente vivendo, fazem parte dessa sabedoria popular, desse senso comum. Por conta disso, a gente pode dizer que o senso comum é um conhecimento que se adquire com a vivência. Ou seja, são coisas que você aprende simplesmente seguindo sua rotina, convivendo com as pessoas e observando as situações do dia a dia. Pode acontecer dessas informações serem muito espalhadas entre as pessoas, dentro da família ou do círculo de amigos, e acaba sendo tão espalhada, as pessoas começam a acreditar tanto naquilo e acabam adotando para a vida, como se fosse um hábito, costume ou até mesmo uma tradição. Então a gente pode resumir o senso comum como os conhecimentos que a gente adquire vivendo as nossas vidas, convivendo com as pessoas e que muitas vezes, de tanto que eles são falados próximo a nós, podem se tornar hábitos, costumes ou tradições. Só que aqui surge um problema que é o seguinte: existem coisas que vêm do senso comum que são verdade, mas existem outras que não são. Então, muitas vezes a gente pode acabar acreditando em coisas que não deveríamos. Por exemplo, você já deve ter ouvido algum parente seu dizer que mamão e ameixa fazem bem para o intestino. Isso é verdade, é uma informação de senso comum que as pessoas dizem, as pessoas espalham umas para as outras, mas que é verdade. Mas, por outro lado, também podem ter informações de senso comum que são mentirosas. Por exemplo, aquela história de que misturar manga com leite faz mal. Ou ainda, como algumas pessoas acreditavam antigamente, que o rato, quando ele fica velho, ele vira morcego. Então veja, nesses casos são informações de senso comum que na verdade não são verdade. E aqui a gente tem o grande problema do senso comum. São coisas que as pessoas passam umas para as outras, só que a gente não comprova se aquilo é verdade ou não. A gente só espalha aquela informação, o que pode causar algumas confusões. Por conta disso, a gente tem que tomar bastante cuidado com o senso comum para que a gente não acabe acreditando em coisas que não são verdade. E justamente para resolver esse problema é que nós temos o conhecimento científico. Então, o que o conhecimento científico faz? Ele vai pegar uma informação e comprovar se aquilo é verdade ou não. Como? Por meio da ciência. E para conseguir fazer isso por meio da ciência, nós temos que fazer alguns experimentos. Por isso que até coloquei aqui,
que o conhecimento científico é baseado em resultados de experimentos. Quando eu tenho uma informação de senso comum que eu não sei se é verdade ou mentira, eu posso fazer experimentos para poder comprovar aquilo. Então, o experimento pode me mostrar que sim, aquilo é verdade ou que não, aquilo é mentira. Veja só como a ciência, como o conhecimento científico pode nos ajudar a desmistificar algumas coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, até para a gente acabar não aprendendo coisas erradas. E esses experimentos eles não podem ser feitos de qualquer maneira. Para que a gente consiga resultados confiáveis, a gente tem que seguir uma série de regras para montar nossos experimentos, para que a gente encontre as melhores respostas possíveis, ou seja, respostas que não foram alteradas, ou respostas que às vezes nos dão a impressão de que é uma coisa, mas na verdade é outra. Por isso que, quando a gente vai montar um experimento para comprovar alguma coisa, a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível para que a gente tenha os melhores resultados. Por isso que, quando os cientistas vão montar um experimento, eles precisam montar da melhor forma que conseguirem para que eles consigam resultados e conclusões confiáveis. Porque se você tem uma conclusão confiável, uma resposta confiável, você consegue com mais certeza ainda comprovar se uma informação é verdade ou mentira. Então não adianta só dizer que as coisas são verdade ou mentira. Não, a gente tem que dar um jeito de testar aquilo, fazer um experimento e com esse experimento chegar em uma conclusão confiável. E para chegar numa conclusão confiável, você precisa montar esse experimento da melhor forma possível. Por exemplo, quando eu disse que ameixa e mamão fazem bem para o intestino, eu não tinha explicado por quê. Vamos supor que eu nem sabia o porquê. Eu só falei aquilo porque foi uma coisa que eu ouvi alguém me falar alguma vez na vida, acreditei e passei para as pessoas. Agora, com conhecimento científico, eu consigo fazer experimentos para descobrir por que isso é verdade. E no caso aí da ameixa e do mamão, por que eles fazem bem para o intestino? Porque eles possuem componentes que melhoram a movimentação do nosso intestino. Por isso que tem essa informação. Por outro lado, existe a história de que, por exemplo, manga com leite faz mal, ou o rato velho vira morcego. E muitas vezes isso é passado e a gente não pergunta por quê, a gente só acredita. Mas, graças ao conhecimento científico, a gente também sabe que essas informações são mentira. Inclusive, manga com leite dá um ótimo vitaminado. Então, no senso comum, as pessoas trazem as informações, passam isso uma para a outra, mas a gente não se pergunta se aquilo é verdade ou não. A gente só acredita e continua passando. Agora, no conhecimento científico, não é assim que funciona. A gente precisa pegar aquela informação e provar que aquilo é verdade ou não. E como a gente faz isso? Fazendo experimentos. O interessante do conhecimento científico é que, mesmo que você monte um experimento e chegue em um resultado, isso não quer dizer que aquele resultado vai valer para sempre. Porque muitas vezes, quando a gente faz um experimento, a gente não tem uma tecnologia que seja avançada o suficiente para a gente conseguir provar aquilo com certeza. Muitas vezes, por causa disso, a gente acaba chegando em resultados mais simples, só que acabam não explicando tudo. Ou às vezes a gente pode se enganar e chegar em resultados que explicam mais ou menos ou que fazem a gente entender errado aquela situação. Agora, conforme a ciência e a tecnologia vão avançando, a gente consegue novas ferramentas, novas coisas para fazer experimentos. Então a gente consegue, com o tempo, fazer experimentos cada vez melhores. Por causa disso, o conhecimento científico ele sempre é revisto e atualizado, porque conforme a gente tem novas tecnologias, a gente consegue refazer os experimentos de uma maneira melhor para conseguir resultados melhores. Então, o conhecimento científico está sempre sendo atualizado para que as conclusões, os resultados dos nossos experimentos sejam sempre os melhores possíveis.
Enfim, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Muito obrigado pelos likes, comentários e inscrições aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.